Welcome to prime time, bitch! Monster Vision. Salve, salve família! Começando mais um episódio de Monster Vision. Hoje vamos falar sobre o polêmico Pesadelo 4, Mestre dos Sonhos. Filme que consolidou Freddy Krueger como marca registrada na cultura pop. Então bora pro vídeo. Pesadelo 4 é talvez o mais divertido da saga. Em 1988, Freddy já não era mais apenas um assassino. Ele era mais que isso. Havia se tornado um ícone entre os outros vilões do gênero. Ele até mesmo ganhou uma série nesse ano, chamada Fred's Nightmare, contando com 2 temporadas lançadas entre 1988 e 1990. A série é desconhecida de muita gente, muito por não carregar o mesmo clima, atmosfera e qualidade dos filmes oficiais. É protagonizada pelo próprio Robert Englund, já imortalizado no personagem. Recomendo fortemente o primeiro episódio, provavelmente o melhor de todos, dirigido pelo mestre Tobe Hooper. Ele conta sobre como Freddy Krueger foi incriminado pelo assassinato de crianças na Rua Elm, e durante o julgamento, por uma falha na justiça, é inocentado e solto pela polícia, posteriormente sendo linchado e queimado vivo pelos pais das vítimas. É um episódio raro, nostálgico e essencial para os fãs da saga. Os outros episódios são vários contos de terror com histórias diferentes, com Freddy servindo apenas como uma espécie de host, apresentando cada história. Mesmo a série não chegando aos pés dos filmes, vale a pena, principalmente pela presença de Robert Englund. Sempre é bom ver ele encarnando o nosso querido assassino dos sonhos. Falando agora do verdadeiro foco desse episódio, A Hora do Pesadelo 4. Esse filme embarcou de vez na contagiante cultura pop que prevaleceu durante a década de 80, entregando um filme cheio de ritmo, cenas polêmicas, personagens caricatos e muita diversão assustadora. No terceiro filme já tinha um pouco desse clima, mas aqui eles entregaram de vez toda essa atmosfera. Esse filme é cheio de cenas bizarras, não só bizarras, como inteligentes e charmosas. Pesadelo 3 e Pesadelo 4 formam uma união saudável. É sempre bom assistir os dois em sequência. Na época, esse filme também teve a maior bilheteria da franquia, estimulada em quase 50 milhões de dólares em todo o mundo. Pois é, família, antes da New Line produzir clássicos bilionários como O Senhor dos Anéis, a franquia dos pesadelos basicamente tirou o estúdio do buraco. Isso é indiscutível. O diretor da vez é Renny Harlin, craque nos filmes de ação, principalmente pelo seu envolvimento na franquia Duro de Matar, também agregando alguns filmes de terror na carreira, como Do Fundo do Mar e Exorcista: O Início. A direção e fotografia são eficientes em várias cenas, com toques ousados, rodopios e planos sequências estilo videoclipes musicais. Sem maiores novidades no quesito, o roteiro começa a repetir algumas situações que já tínhamos visto antes. Isso não é um problema, pois esse capítulo continua sendo muito interessante, principalmente por continuar a última história, nos apresentando tramas e personagens muito mais aprofundados no universo dos sonhos, realmente botando nossa cabeça para funcionar em vários momentos. Mas fica a dica, é necessário ter assistido ao último filme para entender esse. A abertura é embalada pela ótima música Running from This Nightmare, e novamente temos uma frase para abrir o filme. No ritmo da música, vemos uma menina desenhando com giz de cera na calçada, a antiga residência da Rua Elm. Nessa etapa do campeonato, já conseguimos adivinhar que começamos com um pesadelo, pois a franquia já se acostumou a sempre abrir seus filmes dessa maneira. Assim sendo, logo vemos Kristen Parker, a protagonista do filme anterior, agora interpretada por Tuesday Knight, porque Patricia Arquette estava grávida durante as filmagens. Tuesday Knight também fez a música de abertura. A mina é foda. Se no filme anterior os sonhos lúcidos foram bem explorados, nesse filme o tema é muito mais aprofundado e trata com maturidade toda a abordagem, já não explicando nada para os espectadores de primeira viagem. A capacidade de se dar conta que está sonhando e aprender a manipular o evento, até mesmo ganhando habilidades, é uma maravilha intrigante que o roteiro usou e abusou. Kristen, já tendo passado por tudo aquilo em Pesadelo
Pesadelo 3, agora sabe como agir e quem enfrentar em suas experiências oníricas. Ela ainda possui a habilidade de puxar outras pessoas para dentro dos pesadelos. Inclusive, tem o costume de puxar seus amigos para o sonho sempre que a situação esquenta. Mas com a morte de Freddy, as noites são muito mais tranquilas. Seus amigos são os sobreviventes do filme anterior, formando o que restou dos Guerreiros dos Sonhos. Kincaid e Joey, ambos reprisando seus personagens. Logo na abertura, no primeiro pesadelo, Kristen entra na residência da Rua Elm e consegue sentir a presença de Fred. Assustada, ela puxa os dois amigos para o sonho para se sentir mais segura e avisá-los que os pesadelos estão mais fortes. Um sinal de que Fred pode estar voltando de alguma forma, mas é claro, ninguém acredita. É muito eficiente a forma como o roteiro trata os personagens antigos, não dando nenhuma explicação sobre suas habilidades ou motivações, porque já acompanhamos tudo isso no último filme. Agora, a trama pode ser desenvolvida com mais maturidade e tempo. Kristen é ótima e tem uma habilidade muito interessante. Tuesday Knight entrega uma personalidade muito mais aberta em sua atuação, diferente da garota antissocial e reservada que vimos em Guerreiros dos Sonhos. Ela é muito mais extrovertida aqui, mostrando uma aparência que se encaixa perfeitamente nos anos 80, no melhor estilo Cyndi Lauper. Os outros dois sobreviventes também mudaram bastante suas atitudes. O negão gente fina, Kincaid, continua com seu jeito autoritário e preocupado, mas perdeu aquela paranoia alucinante que tinha no último filme. Joey é o que mais se destaca, principalmente porque ele foi mudo durante grande parte de sua vida, mas após o pesadelo que destruíram Freddy Krueger em Guerreiros dos Sonhos, Joey conseguiu recuperar sua voz. Ele ainda tem aquela vibe calma, mas tá muito mais sociável e com um belo cabelo estiloso. A vida deles mudou bastante desde o filme anterior. Eles não estão mais internados no hospital psiquiátrico Westham Hill e agora levam uma vida normal na cidade de Springwood, podendo frequentar o colégio e tudo mais. Falando do colégio, é nele que conhecemos os jovens da vez, todos com personalidades únicas novamente. Temos Debbie, uma gostosona que representa bem aqueles anos, famosa por ter a morte mais dolorosa desse filme. Temos também Sheila, uma pirralha asmática que dirige uma lambreta azul. Kristen está namorando um bad boy comediante chamado Rick, lutador dedicado nas artes marciais, sempre querendo ser o centro das atenções. Importante mesmo é a irmã de Rick, uma linda garçonete chamada Lizzie Johnson, Lisa Wilcox, que também é melhor amiga de Kristen e tem um pai insuportável, o Sr. Dennis. Na verdade, Alice é a protagonista desse filme. Isso só acontece após a morte de Kristen, algo que já vamos conversar. Para completar, ainda somos apresentados ao típico gostosão da escola, Dan Jordan, rapaz que Alice está interessada já faz um tempo. O retorno de Freddy é completamente bizarro. No último filme, ele foi destruído e enterrado em solo sagrado, durante um ataque duplo contra o assassino, onde Nancy liderava os Guerreiros dos Sonhos em um pesadelo coletivo, enquanto seu pai, Donald Thompson, Terno John Saxon e o Dr. Neil Gordon enterravam seus restos mortais em solo sagrado. Pois bem, acontece que Kincaid tem um novo pesadelo junto de seu cachorro Jason. Sim, total referência à franquia Sexta-feira 13. Que também havia feito uma homenagem em seu sexto filme, ao mostrar uma garotinha chamada Nancy tendo pesadelos durante o ataque de Jason. Enfim, Kincaid sonha com o mesmo ferro velho que Freddy foi enterrado, e uma das cenas mais bizarras acontece. Seu cachorro basicamente urina uma labareda de fogo em cima da cova de Freddy, trazendo ele de volta à vida. Sem brincadeira, os caras tomaram um doce pra escrever isso, não é possível. Os ossos se juntam novamente, mas no lugar de formar o sinistro esqueleto stop motion do filme anterior, Freddy é regenerado por completo, tendo todo o seu corpo restaurado. Kincaid tenta usar sua super força para matá-lo, mas o nosso velho Freddy é muito mais esperto. Pra quem ainda não sacou, Freddy tem o objetivo de assassinar todas as crianças restantes em Elm Street, devido aos seus pais, que o queimaram vivo, e as únicas que sobraram foram Kristen, Kincaid
e Joey. Portanto, um já foi. O próximo que se ferra bonito é Joey, deitado em seu quarto assistindo televisão, parecido com Johnny Depp lá no primeiro filme. O rapaz acaba dormindo enquanto observava o pôster de uma loira peituda que ele tem no quarto. Como ele não sabe do retorno de Freddy, acaba dormindo tranquilamente. Seu sonho começa muito bom, pois ele vê a loira do pôster literalmente dentro do seu colchão d'água. Mas logo Freddy surge rasgando a porra toda e afogando Joey em seu próprio pesadelo. How's this for a wet dream? Outra cena bastante curiosa é quando Kristen desmaia na escola. Bom, a garota estava evitando dormir porque sabia que Freddy estava retornando. Desmaiando, ela se ferra de vez mesmo. Oportunidade perfeita para o assassino se aproveitar dela, proporcionando o pesadelo do hospital, onde vemos Freddy disfarçado de enfermeira. É assustador, clássico e divertido. I want to draw some blood. Se lembram da mãe de Kristen, Elaine Parker? Essa mulher arrogante tá muito pior e encapetada do que vimos no último filme, chegando ao ponto de colocar remédios na bebida de Kristen para ela dormir. Como é que pode uma mãe, sua vagabunda? Ao fazer isso, acaba basicamente comprometendo a filha em uma das minhas cenas preferidas. A mamãe te ama, sua vagabunda capivara. A senhora é uma assassina. Drogada, Kristen tenta sonhar com algum lugar bonito e tranquilo. Lembre-se, você comanda seus sonhos. E isso dá certo, pois a garota se imagina em uma bonita praia ensolarada. Um cenário que nunca havia sido mostrado na franquia. Quando tudo parecia estar na paz, as garras de Freddy surgem do oceano, como se fosse a barbatana de um tubarão. Provável referência a Tubarão, de 1975. Freddy chega marcando presença na praia, vestindo óculos escuros like a boss e detonando a antiga protagonista, jogando seu corpo dentro de uma fornalha. Em seus surtos psicóticos, Kristen acaba puxando Alice para dentro do pesadelo antes de morrer, envolvendo de vez sua amiga inocente nessa história. Freddy foi queimado quando era vivo, devido aos inúmeros assassinatos de crianças que cometeu. Isso é contado lá no primeiro filme. No entanto, sua vingança foi muito pior, porque ele caçou friamente o filho das pessoas que lhe mataram, e com a morte de Kristen, todas as crianças da rua Elm estavam mortas. Sua vingança estava basicamente cumprida. Nos sonhos lúcidos da saga, as pessoas descobrem possuir habilidades especiais, e isso não é diferente com Alice. Após a morte de Kristen, ela descobre ter a capacidade de extrair o poder de outra pessoa. Ou seja, após Kristen bater as botas, Alice acaba sugando sua habilidade e desenvolve o poder de puxar outras pessoas para os seus pesadelos. Como eu mencionei, a abordagem desse filme segue a complexidade do anterior, expandindo todos os temas abordados. O roteiro aproveita de várias possibilidades que o universo dos sonhos pode proporcionar. Alice, agora dotada de um poder que não tem conhecimento, acaba ganhando hábitos que não tinha antes. Hábitos de Kristen, como fumar cigarro. Sem contar que ela desenvolve um grande relacionamento com o bonitão Dan, que se revela um rapaz simpático. Alice acaba descobrindo o poder da pior forma. Durante seus pesadelos, ela acaba puxando seus amigos para dentro deles e, consequentemente, para a morte. É muito bem construído o drama envolvendo a garota. Ela procura fazer de tudo para permanecer acordada, pois cada vez que acaba cochilando, acaba presenciando a morte de algum amigo, sem poder fazer nada. Freddy vê na garota uma oportunidade para continuar fazendo suas vítimas e se fortalecendo. Por isso ele não mata ela de imediato. Bring me more. Como o assassino é inteligente, o truque é somente mantê-la viva e sonhando. No caso, uma espécie de looping infinito. As situações que já estamos acostumados se repetem aqui, mostrando que a saga começava a sofrer de alguns fatores repetitivos. Nos pesadelos, novamente temos crianças pulando corda e cantando a canção de ninar de Freddy, triciclos infantis andando sozinhos, oficinas e fábricas abandonadas como cenário, pais preocupados que nunca acreditam nos filhos. Inclusive, esse fator parece ser uma mensagem transmitida pela saga. Felizmente, temos mais uma boa carga de mortes interessantes,
Sheila é puxada para um pesadelo quando Alice acaba cochilando na escola, assim como Nancy e Jessie no primeiro e segundo filme, e acaba recebendo um beijo de Fred, que suga todos os seus órgãos pela boca. Como a garota é asmática, ao verem ela se contorcendo durante a prova, pensam que está sofrendo um ataque pela doença. São situações muito bem boladas. Bem bolada. Enriquecidas principalmente pela ótima atuação de Robert Englund, que depois de 3 produções na pele do Assassino dos Sonhos, consegue basicamente encarnar o personagem com uma facilidade impressionante. O maluco é mestre no que faz, sabendo dar vida ao vilão nos pequenos gestos. Sem contar que nesse filme ele aparece muito mais, em várias formas e com novas frases de efeito para ficar marcado. Provavelmente, a morte mais lembrada do filme é da gostosona Flashdance, Debbie, onde Fred força seus braços até estourar a porra toda. Sabendo que o maior nojo da garota é baratas, ele transforma ela aos poucos em uma barata gigante. A ótima maquiagem de Kevin Yeager deixa a cena chocante, no estilo A Mosca. Para completar, Fred esmaga ela. Tem uma cena bem interessante, que Fred mantém Alice e Dan presos em um looping enquanto dormem, repetindo a mesma cena pelo menos umas 4 vezes. Isso confunde o espectador do mesmo jeito que os personagens estão perdidos. Na cena que Alice é puxada para dentro da tela do cinema, temos referências ao clássico Um Lobisomem Americano em Londres, isso sem falar que o filme que passa na sessão é Reefer Madness, lendária produção religiosa sobre maconheiros assassinos. Fred também menciona a obra Alice no País das Maravilhas. Welcome to Wonderland, Alice. Já no final, Alice e Dan sofrem um acidente de carro e ele acaba ficando em estado grave. Levados até o hospital, Alice sabe que os médicos irão sedá-lo para prosseguir com a cirurgia, basicamente dando ele de bandeja pro Fred. Sem alternativas, ela vai até sua casa antes que Dan adormeça. Colecionando os poderes de todos os seus amigos mortos, a Final Girl toma vários remédios para dormir, com o objetivo de encontrar Fred o mais rápido possível. A cena é bem empolgante pela montagem e trilha sonora. Por falar nisso, esse é o filme que carrega as melhores músicas da saga, recomendo todas. A batalha final é numa igreja, que voltará a aparecer no próximo filme, onde acompanhamos Alice dando um baile em Fred, devido aos seus poderes adquiridos, principalmente a habilidade de lutar muito bem, recebida do irmão. Nesse final, o assassino também marca presença, aparecendo bastante com suas típicas atitudes bizarras e marcantes. É uma batalha interessante. As crianças que Fred matou em vida ficam acompanhando o desfecho de camarote na igreja. Fred quase consegue ganhar, mas Alice usa sua própria imagem para destruí-lo, pegando um espelho e lhe mostrando seu reflexo. Como revelado no filme anterior, o poder de Fred vem das almas de suas crianças, todas armazenadas em seu interior. Com essa revelação do próprio mal, flexo do olho da minha mente, o mal vai se ver e assim vai morrer. Fred acaba sendo destruído mais uma vez. Vão fazendo as contas que tem muito mais. E acompanhamos todas as almas de suas crianças rasgando seu peito de dentro para fora, até explodir em sua cabeça. Alice havia finalmente aprendido a controlar seus sonhos agora, e estava pronta para tudo. O final nos deixa na dúvida se ia ou não ter mais algum filme. Alice firma um relacionamento com Dan, e os pombinhos parecem mais felizes do que nunca. No entanto, ao jogarem uma moeda na fonte dos desejos de uma praça, Alice vê rapidamente o reflexo de Fred na água. Mesmo assim, ela vai embora tranquilamente. A Hora do Pesadelo 4 é um dos melhores da saga. Divertido, inteligente, intrigante e contagiante. Vale a pena uma sessão noturna. Mesmo Fred sendo destruído mais uma vez, essa história não vai acabar tão cedo. Então é isso, pessoal. Até o próximo episódio.